Cartão laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Nertônio, e tenho o orgulho em comandar o debate sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Enfim, o Brasileirão chegou ao seu fim, ao seu final, com o Galo campeão depois de 50 anos, Atlético Mineiro levantando o caneco nacional mais importante. Comigo, Guilherme Garbini, como vocês já bem conhecem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, vamos aí para o último cartão laranja sobre o Brasileirão, porque amanhã ainda sai o especial sobre a final da Copa do Brasil, não se esqueçam de assistir. Especial muito bacana sobre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Bom, meu último destaque do ano aqui no Cartão Laranja, agora sim, vai para a revolução no futebol brasileiro e como as boas gestões vêm fazendo a diferença no campeonato. A gente tem times se ascendendo como o Atlético Paranaense, que já é um clube bem maior, o América Mineiro, que conseguiu pela primeira vez ficar na Série A e conseguiu ir para a Libertadores, depois de um bom campeonato do time, com organização, etc. e tal. Fortaleza, idem. Bragantino, idem, enquanto os clubes grandes, com gestões ruins, continuam na Série B, times que são campeões, que já são glorificados, que têm torcidas grandes, vão ficando para trás. Vasco, Cruzeiro, o Botafogo acabou de subir, e agora a gente teve o rebaixamento de Sport, Bahia e o Grêmio. Sim, o Grêmio está rebaixado e numa péssima campanha. O Grêmio não, desde o início do campeonato na zona de rebaixamento. Então, enfim, é uma revolução que a gente está vendo no nosso Brasil, no nosso futebol brasileiro, e está na hora dos clubes grandes também se ligarem que boa gestão, que a camisa, que apenas a camisa não vai a lugar algum. Time grande cai sim, e o Grêmio é um exemplo desse, e o São Paulo, que ficou na Série A, fez uma péssima campanha que a gente vai falar daqui a pouco. Que decepção do São Paulo. Vamos falar com toda certeza. E você, nosso querido ouvinte, não estranhe o nosso formato de hoje. A gente vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápidos em nossas opiniões a respeito dos times aqui de São Paulo. Afinal, queremos falar um pouquinho sobre o que achamos de outros times deste Campeonato Brasileiro. Você vai saber daqui a pouquinho. E fique até o final que tem a seleção do Cartão Laranja. É isso mesmo, o Guilherme montou seu time, eu montei o meu e vocês saberão a seleção do Campeonato Brasileiro no final deste vídeo, deste episódio. Guilherme, então vamos começar com os times de São Paulo, vamos começar pela ordem da tabela. O Palmeiras, o Verdão, tricampeão da América, conquistou o seu bicampeonato consecutivo com Abel Ferreira, um título importantíssimo para a história do clube, ficará marcado eternamente na história do Brasil e da América. Guilherme, o Palmeiras terminou em terceiro lugar, ganhou de 1-0 do Ceará na última rodada do campeonato, com o gol do Kelvin, menino da base. Mas o que eu quero te perguntar é a respeito do ano que vem. Afinal, não adianta a gente ficar aqui discutindo como foi o campeonato do Palmeiras, até porque o foco realmente estava na Libertadores. E também dos outros times a gente vai discutir mais o futuro mesmo, o planejamento que tem que se ter para a próxima temporada. Afinal, o Brasileirão acabou. Guilherme, seguinte, a Leila Pereira é a próxima presidente do Palmeiras, assumirá o comando do clube no dia 15 de dezembro, daqui a alguns dias. O que poderemos esperar dessa gestão trienal de Leila Pereira, principalmente no próximo ano? Ninguém mais lembra daquela derrota do Palmeiras para o São Paulo, hein? Há umas 3 semanas atrás. Ninguém mais lembra daquele resultado. Bom, sobre a Leila, é um pouco complicado. Eu ainda tenho minhas dúvidas de como ela vai lidar com a gestão do clube. O Palmeiras tem um conselho bem crítico, um conselho que pega bastante no pé. Eu tenho minhas dúvidas de como ela vai lidar com tudo isso. Entretanto, o Anderson Barros fica. O Anderson Barros, que era o diretor do Gagliotti, ele vai ficar na gestão Leila Pereira. Então, digamos que já fica alguém que conhece mais ou menos os bastidores do clube, que já tem ideia.
Apesar de que também a Leila também já está nos bastidores do clube há um bom tempo, né? Vamos ser claro também, ela já participa de algumas decisões no clube e não é de agora. Acho sim que ela vai investir, vai ter investimentos maiores no Palmeiras. Eu acho que até a reformulação que vem sendo feita passa muito por isso. Né? Não tem como a gente não estabelecer essa relação, né? A partir do momento que você que você não renova os contratos que o Palmeiras não renovou, você tem que trazer caras para suprir a falta desses atletas. Né? Aliás, para mim, a saída do Jailson para mim é compreensível. Para mim, a saída do Felipe Melo não é compreensível. Eu não vejo motivos para tal. É uma grande perda para o time do Palmeiras, de fato. Pois é. Eu não entendo pelos seguintes aspectos. A ideia é renovação. O que é o renovar? É simplesmente porque o Felipe tem 38 anos? Gente, a gente está dizendo de uma temporada que o Felipe Melo mais fez jogos com a camisa do Palmeiras. Esta temporada, este ano de 2021, foi o ano que o Felipe Melo mais jogou pelo Palmeiras. E não é que ele vem jogando em ritmo, que ele vinha jogando, aliás, em ritmo baixo, vinha demonstrando um mau futebol. Muito pelo contrário, o Felipe vinha demonstrando um bom futebol. Então, é por esses motivos que eu não compreendo a saída do Felipe. E além disso, ele é um líder nato do clube, ele é o capitão do clube. Eu não vejo alguém, uma peça que o Palmeiras consiga repor e falar, olha, é este o jogador que vai repor toda a situação que o Felipe tem dentro do clube. Eu não vejo isso. Então, aliás, eu acho que ou dentro de campo ou fora de campo, eu acho que o Felipe Melo vai fazer falta no Mundial. Eu tenho essa ideia. Então, enfim, eu não compreendi essa saída. Por mais que ele já era assim, um jogador experiente, acho que era necessário renovar com ele por mais um ano e aí sim encerrar o ciclo. Mas enfim, é uma decisão tomada e acho que sim, a Leila vai investir um pouco mais pesado no clube. Imagino que o Abel fique, sim, né? Pelas notícias me parece que ele fica e ele também com certeza está de olho nesses garotos da base que surpreenderam nesse fim de campeonato, né? Tem alguns garotos, como o Fabinho, um volante bem moderno, interessante. Ele é um jogador que já vinha bem, até no Paulistão, quando ele teve algumas chances. O Vanderlan, lateral esquerdo, que é até uma posição que o Palmeiras tem algumas certas dificuldades. E o Giovani, que é o ponta direita, que vem muito bem. Acho que são jogadores que o Abel deve sim testar, sobretudo no Paulistão, no início do ano que vem. Então, acho que as relações do Palmeiras é mais ou menos essa. É um novo mandato, mas que também não vai fugir tanto do que era com o Gagliotti, porque é uma pessoa da situação do clube, né? Então, enfim, não vai mudar muita coisa. O patrocínio continua mesmo, que é da própria Leila. Então, acho que o Palmeiras vai continuar nessa mesma toada, mas não pode deixar de reforçar seu elenco e ficar para trás, como já aconteceu em outros momentos. E qual é o principal desafio dessa nova gestão palmeirense? O principal desafio é ganhar o Mundial. Não tem como fugir muito disso. Eu acho que era um desafio para o Palmeiras e para o palmeirense ganhar a Libertadores, e veio duas em um ano. Então eu acho que o principal desafio é ganhar o Mundial, e que para não ser tão exigente assim, é continuar no topo, continuar brigando e conquistar outros títulos. E isso só vem com sabedoria, saber trabalhar. A Leila, inclusive, quer diminuir também os valores do ingresso do estádio, que eu também acho interessante, porque o Palmeiras, por exemplo, neste fim de ano, não encheu tanto o estádio, muito por conta do preço dos ingressos. Acho que ela tem algumas ideias interessantes. Se vai pôr em prática, aí a gente vai ver nos próximos meses. Seria uma atitude muito, muito boa por parte da Leila diminuir esse valor dos ingressos. Afinal, o futebol é do povo, né? Acho que todo mundo tem que ter isso em mente. Essa elitização do futebol, ela é um pouco prejudicial, de certa forma, por completo, eu diria, para o torcedor, né? Afinal, o espetáculo é feito para o torcedor. Tudo que a gente discute aqui não faria sentido se não existisse a torcida. Então, se um time ganha, existe a felicidade, existe toda a confraternização por conta da torcida, por conta da festa da torcida. Então, de fato, o que você falou tem muita verdade.
encher o estádio é um ato muito bonito do torcedor. E isso não pode ser tirado dele. Não pode tirar o direito do torcedor de ter a opção de ir no estádio. E com ingressos com valores absurdos, muitas vezes, fica difícil para aquele torcedor da periferia ou de uma classe um pouco mais baixa frequentar o ambiente. Então eu acho que seria assim uma atitude muito bacana. E só para servir de exemplo e vir ao encontro disso que você está falando, Everton, a saída do Palmeiras para o Uruguai para a final da Libertadores é o maior exemplo disso. A gente teve uma comoção em volta do CT, de torcedores que muito provavelmente uma boa parte daqueles nunca tiveram a oportunidade de ir ao Allianz e que levaram o time até o aeroporto e com certeza foram muito importantes para o Palmeiras ter sido campeão como foi na final do dia 27 de novembro. Porque foi uma sacanagem tremenda o valor do ingresso para a final em Montevidéu. Sem tocar nesse assunto. Isso a gente até discutiu aqui no nosso podcast, né? Sem tocar nesse Mas Guilherme, passando um pouco então para o 5º colocado deste Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu para o Juventude na última rodada, resultado que rebaixou o Grêmio e garantiu o time jaconeiro na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Ainda nesse jogo, Fagner foi expulso, uma jogada violentíssima, inclusive acho que caberia um gancho maior para ele do que apenas um jogo de suspensão. Provavelmente ele cumprirá essa suspensão na primeira rodada do próximo Brasileirão, mas eu acho sim que deveria, devido à violência, deveria sim existir uma punição maior para o Fagner nesse lance. E o Fagner, inclusive, que na minha opinião, cometeu um pênalti que não foi dado pelo Rodolfo Toschi Marques no segundo tempo da partida. Então, para mim, houve sim este pênalti, queria só deixar claro. Mas, Guilherme, a pergunta que todo torcedor corintiano se faz e faz a todos que conhecem: Silvinho é o cara certo para comandar o Corinthians na próxima temporada, ainda mais com uma Libertadores pela frente? Dizer que é o cara certo, eu acho que é muito. Eu não consigo ter essa convicção de que ele é o cara certo. Mas fica a pergunta, se não é o Silvinho, é quem? Eu não consigo ter ideia de quem o Corinthians poderia contratar que fizesse melhor do que o Silvinho fez, por exemplo, nesse campeonato. Eu acho que tem algumas críticas ao Silvinho muito pesadas. Ele tem bons méritos nesse time do Corinthians, que foi 5º colocado e que, aliás, cumpriu o objetivo que foi dado a ele de chegar na Libertadores. Ele chegou na fase de grupos, ele está na fase de grupos da Libertadores. Quando chegou os reforços, eu sempre frisei aqui, o Everton também, até a Vitória quando esteve conosco, a gente sempre disse que os jogadores do Corinthians, os que chegaram, eles iam ter que ter um tempo de ambientação e de forma física. A gente vê o William voltando agora só, o William ficou um bom tempo fora. O William foi de fato fazer uma ótima partida pelo Corinthians, como a gente espera dele, contra o Grêmio agora. Né? Então, assim, são atletas que ainda estão, evidente, são muito bons. O Renato Augusto, então, a gente não precisa, chover no molhado, né? Mas são atletas que chegaram para resolver em curto período de tempo, né? Então, eu acho que eles ainda não conseguiram ter exatamente a forma física ideal, o entrosamento ideal. Eu acho que isso chegará mais a longo prazo. Inclusive, eu acho que está chegando essa hora. Agora, tem alguns méritos do Silvinho que para mim são bem claros. Eu vejo o Duqueiroz como, por exemplo, um mérito total do Silvinho. Ele é um atleta que era da base e que não jogava antes. O Silvinho passou a jogar e jogar muito bem, aliás. O João Vitor, ele já jogava com o Mancini, mas teve sequência mesmo com o Silvinho. O GP, a mesma situação. Então, esses são alguns méritos do Silvinho que a gente não pode esquecer de falar. E também não podemos esquecer de falar que o Corinthians tem alguns outros problemas. A gente, depois que chegou esses 4 reforços do Corinthians, né, Roger Guedes, William, Juliano e Renato Augusto, parece que era a hora do Corinthians vencer tudo e que já tinha um elenco perfeito.
Não é essa a situação, gente. Não é. Eu ainda vejo o Corinthians com problemas na parte defensiva, vejo o Corinthians com problemas no ataque. Enfim, acho que o Corinthians montou um time bom, não montou um elenco bom. Então, e isso não é muito problema do Silvinho. Então, enfim, talvez ele não seja o nome mais certo, mas ele cumpriu o objetivo. Acho que seria injusto mandá-lo embora. Eu manteria ele, mas daria confiança a ele. E, inclusive, só para terminar, Everton, eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado com essas ideias de reforço. O Paulinho, que provavelmente vai acertar de fato, ele é muito bom jogador, evidente. Não vou ser eu louco que vou dizer que ele não é muito bom jogador. Mas é uma posição que o Corinthians já tem bons jogadores. O Corinthians não necessita tanto de um volante como necessita de outras posições. E aí a gente está falando de um clube que tem dívidas grandes. Vai ter dinheiro para contratar para essas outras posições? Fica a dúvida. Então eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado com isso, de não ir apenas no nome do atleta, da oportunidade de mercado, mas sim do que precisa de fato. Eu acho que tem que ter uma atenção nisso. E não quer dizer que eu não traria o Paulinho, pelo amor de Deus, ele é muito bom jogador e não passa em cima disso o meu posicionamento. Eu concordo contigo a respeito das contratações, que tem que se ter um cuidado muito grande com elas, muito por conta da situação financeira do clube. O Paulinho mesmo é um jogador que de fato o Corinthians está bem servido de volantes, mas ele agregaria muito ao time do Corinthians, você mesmo concordou com isso, né? E o Corinthians busca nomes de fato com certo requinte, como o Talisca, né? É um nome muito falado por hora no ambiente alvinegro. Mas sim, tem que se ter um cuidado muito grande, até porque as posições de carência do Corinthians passam, claro, pelo ataque, mas são sobretudo na defesa. Um lateral esquerdo, um zagueiro, afinal o Gil não passa tanta confiança assim para o torcedor corintiano, então são posições que requerem um pouco mais de atenção. Só que eu discordo de ti, Guilherme, quando a respeito da permanência do Silvinho. Entendo os méritos que você colocou, mas queria colocar um contraponto. Muito do que a gente vem falando aqui sobre o Corinthians ao longo desse Campeonato Brasileiro é que ele vem sendo muito refém das habilidades individuais das suas contratações, dos seus reforços. Cansei de citar aqui quantos jogos o Corinthians conquistou pontos por um gol, por uma jogada, por um chute bem colocado, né, seja de Renato Augusto ou Roger Guedes. Então isso passa muito pela apatia do time, muitas vezes dentro de campo. Isso passa muitas vezes pela postura do time do Corinthians quando faz um gol. A gente viu muitas vezes o Corinthians abrir o placar, recuar e tomar empate, se não a virada. Mesmo quando empatava, o Corinthians recuava e tomava o segundo gol, né, ou o terceiro, enfim, qual fosse o placar. O Silvinho recentemente falou que ninguém imaginava o Corinthians na 5ª posição há alguns meses atrás, né, no começo do campeonato. Mas é um argumento que eu tendo a invalidar com o seguinte argumento: o time do Corinthians no início do campeonato era totalmente outro. A realidade do Corinthians era outra, as expectativas também eram outras. A gente tem que lembrar que o Corinthians, quando desprovido desses reforços, não fazia um bom campeonato brasileiro, estava cotado inclusive para cair. Ele chegou a beirar uma parte bem baixa da tabela, com um futebol muito ruim, e a questão da postura já era tratada na época. Quando esses reforços vieram, poucos acreditaram na vinda de fato deles, e eles vieram e apresentaram um futebol que, é verdade, está ainda em evolução muito por conta da forma física deles, mas que mostrou que existe e mostrou avanço para o time do Corinthians. Afinal, o Corinthians consegue a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro muito por conta, se não 70%, na conta dos reforços. Então eu vejo muito mais méritos individuais desses jogadores, como você bem citou, Roger Guedes, o William um pouco menos, o Juliano e Renato Augusto, do que na conta do próprio Silvinho. Inclusive muitas críticas ao sistema defensivo do Silvinho. Muitas críticas mesmo.
O Corinthians a gente tem que lembrar também que não ganhou nenhuma partida fora de casa no segundo turno. O último jogo que o Corinthians venceu fora de casa foi contra o Grêmio. Jogando mal, jogando muito mal. Então, era esse o contraponto que eu queria colocar em relação à sua observação. Mas já falamos muito do Corinthians, quero falar então de outro alvinegro aqui de São Paulo, mas não da capital, da Baixada Santista, esse que também teve seus perrengues no Campeonato Brasileiro, hein, Guilherme? Esse Santos ficou em 10º lugar. É pouco? É muito? A gente vai debater um pouquinho aqui. O Santos empatou com o Cuiabá nessa última partida de Campeonato Brasileiro por 1-1 dentro da Vila Belmiro. Marlon abriu o placar para o time do Dourado e Lucas Braga empatou para o time santista. Guilherme, como eu falei, teve muitos altos e baixos. O Santos começou com o Fernando Diniz, o trabalho não estava indo muito bem, trocou para Fábio Carille. Você já cansou de dizer também que é muito perigosa essa troca de ideologias durante um campeonato. E eu queria saber de você a sua conclusão dessa troca, se foi uma troca bem feita, o que a gente pode concluir desse trabalho do Fábio Carille, que foi um time que também estava beirando a zona do rebaixamento, chegou a ser cotado para ser rebaixado, mas que termina o campeonato na primeira metade da tabela. Não tem como fugir do assunto. Eu acho que o Carille, assim como o Silvinho, cumpriu o objetivo. O Carille chega com o objetivo de tirar o Santos da zona de rebaixamento, ele consegue e, como você disse, deixa o Santos ainda na primeira parte da tabela do campeonato e com vaga na Sul-Americana. Faltou um pouco o Santos conseguir chegar ainda numa pré-Libertadores, digamos assim. Então, o Carille cumpriu o objetivo dele. Não tem como não dizer isso. E aí ele tá garantido pro ano que vem, imagino eu. Acho que seria muito surpreendente caso ele fosse mandado embora. E dá sim para ver evolução no time do Santos. Como você disse, e eu falei várias e várias vezes, essa mudança de ideologia no meio de um campeonato nunca vai ser boa. E os números mostram, cara, ele demorou para conseguir achar o time dele, né? Ele demorou boas rodadas para conseguir bons resultados e melhorar o futebol da equipe. Então, a gente, inclusive, pediu a cabeça do treinador, né? Sim, ele chegou a ser muito cotado para ser mandado embora, né? Então, enfim, ele demorou para achar o time dele, acabou achando, o Santos conseguiu ter uma certa regularidade. É um time que sofreu poucos gols, o que também a gente consegue ver a mão do técnico aí, porque os trabalhos do Carille são muito resumidos, digamos assim, neste fato, de um time sólido, de uma defesa sólida, que toma poucos gols, que sofre pouco, mas que ao mesmo tempo às vezes deixa a desejar no ataque. E aí o que eu acho que ele tem que tomar cuidado é nessa situação. O Santos é uma equipe que sempre jogou para frente e a torcida muitas vezes pega no pé quando o time não joga para frente e é que é algo comum para o Carille. O Carille não é um técnico que vai fazer o time sufocar o adversário, por exemplo. Na maioria do tempo, pelo menos, não, a não ser que ele mude de ideologia de uma hora para outra. Mas não imagino que isso ocorra. Agora, sobre as perspectivas do Santos, vamos lá. Eu acho que as perspectivas do ano que vem é parecida com as que foi desse ano. Não acho que o Santos vai sair fazendo loucura. O presidente Rueda já deixou claro isso. Ele vem tentando arrumar as contas do clube e para num futuro próximo, aí sim a longo prazo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim, nessa média, o Santos começar a brigar de fato por títulos. Então eu acho que é hora do Santos e sobretudo do torcedor santista entender que é hora de fechar, de enxugar as contas, de pagar o que se deve, para aí sim começar a organizar o clube e para quem sabe o Santos chegue a ser o que é o Palmeiras, o que é o Flamengo. Esses clubes também passaram por toda a situação. Palmeiras e o Flamengo passaram por situações difíceis, anos difíceis, até conseguir enxugar as contas e crescer como cresceu. Então acho que o Santos, nesse sentido, está no caminho certo. Agora, basta saber se continuará nesse caminho certo. Visto que o Santos, por exemplo, paga 7 técnicos. Sim, o Santos ele paga a folha salarial de 7 treinadores que mandou embora nos últimos tempos.
Então isso é um absurdo. Então, isso não pode acontecer com o clube. E aí tem que se ter paciência com o trabalho do Carille, entender a forma que ele coloca o time em campo, sobretudo por ser um time com poucos jogadores com tanta qualidade técnica. Eu acho que é válido jogar da forma que o Carille traz, acho que é importante ter essa forma de jogar. Então, enfim, é dar confiança e não deixar não dar confiança ao técnico e não demiti-lo a qualquer momento e de qualquer forma, não ir no grito da torcida, né, digamos assim. Acho que passa muito por isso, para quem sabe o Santos nos próximos anos volte a ser o que ele merece de fato. O maior problema do Santos é a administração, né? Vem sendo administrações. E me preocupa muito o futuro do Santos para a próxima temporada. Acredito sim que seja muito semelhante a essa. Que o torcedor santista ainda vai ter muitos ataques do coração com esse time que está por vir para o ano que vem. Mas, dito isso, não me surpreenderia, como já disse várias vezes aqui, se o Santos vencesse o Campeonato Paulista com o Fábio Carille. Afinal, é um campeonato, se a gente for levar por nível, mais fácil do que os outros. O Santos tem menos concorrentes à sua altura, né? Se a gente for colocar apenas Bragantino, Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão ali à frente do Santos. Tendo Palmeiras, Corinthians e Bragantino em Libertadores, o Palmeiras com Mundial e Recopa, ou seja, com foco exatamente, diferente. Exatamente. 100% focado no brasileiro, né? Exato. E um título paulista para o Santos nesse momento seria de muito bom grado. E a gente está falando de um técnico que foi tricampeão. Tricampeão paulista com o Corinthians. Então jogando mal. Conhece o campeonato. Jogando mal. Com o Corinthians jogando mal em 2018 e 2019. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu tenho muita curiosidade para ver o trabalho do Carille no ano que vem. Agora, se por um lado o Carille está muito bem encaminhado para o ano que vem, Guilherme, o Rogério Ceni já não tem isso daí, cara. O São Paulo perdeu para o América Mineiro por 2-0 nessa última rodada. Gols do Ademir, fez um excelente Campeonato Brasileiro. Mas o negócio é o seguinte, o São Paulo é outro que flertou com a zona do rebaixamento por muitas vezes, só foi se livrar de fato na penúltima rodada contra o Juventude. E é fato que terminou na 13ª colocação, não conseguiu pegar a Libertadores e quase não fica ali na zona da Sul-Americana. Mas o São Paulo tem um problema administrativo muito grande e isso não é de agora. O São Paulo conquistou o Paulista esse ano com muitos méritos, jogando bem, mas era um título que não vinha desde 2012. Não o título paulista, mas qualquer título. O São Paulo viveu uma seca muito grande nesses últimos anos. E sempre com um futebol ruim. Nesses últimos anos, então, meu Deus. Agora, nesse campeonato, foi aquém das minhas expectativas. Porque a gente sempre colocava aqui o São Paulo como se estivesse no G4, né? Era o lugar que ele pertencia quando o campeonato se iniciou. E ele ficou ali 9 rodadas sem ter sequer uma vitória. Isso dificultou muito a campanha do clube, obviamente. São Paulo começou o ano com o Hernan Crespo, teve anteriormente a ele Fernando Diniz e posteriormente Rogério Ceni. O que eu queria fazer de pergunta não é nem sobre esses trabalhos desses treinadores, mas é o seguinte, a diretoria já falou que não vai gastar muito com reforços de peso para a próxima temporada, afinal tem uma dívida absurda. E o Rogério Ceni também não sabe se fica no comando técnico. O que é mais importante para o tricolor paulista? Reestruturar o elenco ou a comissão técnica? Olha, no seu comentário, Everton, você basicamente respondeu isso, porque é um São Paulo que em um ano teve 3 técnicos. Se os 3 técnicos não deram certo, então acho que é bem possível que o problema não esteja nos técnicos, né? É um São Paulo que demite muito técnico, gente. O São Paulo, nossa,
Quanto técnico que o São Paulo teve nos últimos anos? O problema do São Paulo não está nos técnicos. Quer dizer, no momento, neste ano não teve, o problema não está nos técnicos. Em outros tempos foi sim, em alguns momentos também era problema dos técnicos. Também não vejo o elenco como o principal problema. Acho que a temporada de São Paulo foi bem decepcionante, né? Mas foi bem decepcionante por muita culpa da diretoria. A diretoria que levou o Campeonato Paulista como uma Copa do Mundo, como eles mesmos disseram, e ganharam. Foram campeão, tiraram o clube da fila, mas pararam por ali. O São Paulo, os jogadores, enfim, a comissão técnica, o psicológico do time foi abaixo depois que ganhou o Paulistão, como se ali tivesse acabado a temporada. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, e o São Paulo correu o risco de cair para a Série B. Aliás, não posso deixar de dizer, vou ser chato mesmo, um absurdo a gente estar na mesma frase dizendo de um clube que na penúltima rodada não tem mais chance de ser rebaixado e na última rodada ainda tem chance de ir para Libertadores. Isso é uma loucura. Não pode, isso tem que ser revisto para ontem. Não pode ter tanto time, não pode metade do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Claro que a gente tem que ter mais vaga que os outros países, mas não dessa forma. Agora, enfim, sobre o São Paulo, eu acho que é um problema muito mais de estrutura do clube em si, até problemas de departamento médico que a gente viu muito nesse ano, do que exatamente de comissão técnica e de jogadores. Tem alguns setores do time que deve sim ser melhorado, mas a gente está dizendo de outro clube muito endividado, que contratações que vierem são contratações a baixo custo. E sobre o Rogério ficar ou não, eu torço para que ele fica. Ele tem contrato, inclusive, né? Ele tem contrato até 2022. Então, se ele quiser sair, ele vai deixar o São Paulo na mão, digamos assim, porque ele vai estar rescindindo um contrato. E acho que ele, a longo prazo, daria certo no São Paulo, sobretudo porque teve um bom trabalho no Fortaleza, conhece jogadores com menor preço de custo, então ele pode ajudar nesse sentido. Inclusive o São Paulo busca a contratação do Romarinho, meia do Fortaleza. O Romarinho, e até um tempinho atrás também teve boato sobre o Benevenuto. No momento eu não sei como está a situação, mas enfim, são atletas com custo mais baixo e que podem dar retorno ao São Paulo. Então acho que o foco do São Paulo tem que ser esse. E imagino que o nome do Rogério seja o certo para isso. Agora, se ele não quer ficar, aí já é difícil. E aí já tem um contraponto, né? Quando o Rogério assinou, será que a diretoria já não deixou claro que não teria grandes reforços para esse ano que chegará agora? Então, enfim, são algumas coisas complicadas que vem acontecendo no São Paulo e que não é de hoje. Veio a diretoria passada do Leco, que foi péssima, e agora a nova gestão do Belmonte, Muricy também. Aliás, o Muricy, né, ele tá com um comando no São Paulo, né? Porque, assim, não sei exatamente o que vem fazendo o Muricy no São Paulo. É estranho essas situações, né? É estranho, às vezes. É alvo de muitas críticas do torcedor São Paulino. Isso, até sobre isso. Muitas vezes eu vejo no São Paulo essa situação de contratar ex-ídolos para estar na diretoria. O Raí. Lugano, o Raí, o Ricardo Rocha, agora o Muricy. Todos esses nomes para dar suporte à diretoria e ao mesmo tempo minimizar a crítica do torcedor. Porque o torcedor pensa, o Muricy tá lá. Se o Muricy tá lá, ele sabe. O Rogério, na primeira passagem assim, né? Pelo São Paulo, foi bem isso. Ele não tinha experiência alguma como treinador. É muita coisa para jogar para torcida. Começou no São Paulo, né? A gente tem que lembrar disso. Bom, o São Paulo tem muito disso, de ser muito passional, né? E muito pela paixão do torcedor. E a gente não pode deixar de dizer da última contratação do clube. Foi quem? O Caleri. O Caleri é muito nesse sentido. Não estou dizendo aqui que o Caleri é ruim. Muito pelo contrário, eu acho ele um bom centroavante. Mas ele não poderia ser a única opção do clube. O São Paulo foi esperando o Caleri vir depois de 5 anos que ele passou no São Paulo. Sim. Então isso é um problema. Você não pode ficar tão passional assim, fazer tudo de acordo com o que a torcida quer. Não, de fato, eu também não acho que a culpa seja nos treinadores, até porque você bem lembrou, foram muitos que passaram pelo tricolor. Mas fazendo uma análise do trabalho do Rogério comparado ao do Hernan Crespo, eu tendo
a me agradar mais com o trabalho do Crespo. O Rogério, embora tenha colocado o time em uma situação talvez um pouco mais favorável, é um time que joga muito mal. É um time que parece ser muito mal treinado dentro de campo. As linhas defensivas e ofensivas do São Paulo são inúmeras vezes inexistentes. Então o São Paulo passa também por problemas táticos. É claro que tem muito problema técnico e, sobretudo, problema administrativo. Não estou pedindo cabeça do Rogério, inclusive acho que seria uma decisão acertada da diretoria mantê-lo no cargo de treinador. Acho sim que seria, até porque tem que se dar tempo ao trabalho de um treinador. A gente tem que lembrar que ele chegou mais para menos da metade do campeonato, né? Nessa reta final já. Então é um trabalho a ser iniciado de fato no ano que vem, aí sim, com algumas contratações que o Guilherme falou corretamente também, da visão do Rogério. Ele é um treinador que tem conhecimento desses jogadores a baixo custo. E acho sim que seja uma boa forma do São Paulo começar a se estruturar positivamente. E eu tenho uma certa convicção que essa dupla, Muricy e Rogério Ceni, podem sim dar muito certo juntos, mas eles têm que estar alinhados. A gente não poderia estar dizendo hoje, 10 de dezembro, de um São Paulo que não sabe se o técnico fica por conta de ele querer contratações de alto custo. Tá faltando um diálogo aí, tá faltando sim, uma conversa. Inclusive acho que os dois alinhados, eles vão muito bem, mas precisa estar alinhado, não tem jeito. As declarações que o Rogério Ceni dá nas entrevistas prejudicam muito o próprio trabalho dele. É uma autossabotagem que ele pratica desde as épocas do Flamengo. Ele pratica, na verdade, desde quando ele era jogador do próprio São Paulo. É verdade. É que aí a gente também está dizendo de um cara que é muito ídolo e muito apaixonado pelo São Paulo, né? Claro. Então isso também incomoda ele quando ele vê o São Paulo nessa situação. Mas claro que ele, como treinador e como líder do grupo, ele não pode agir tantas vezes dessa forma que ele age. Mas é o Rogério Ceni, é o pacote Rogério Ceni, digamos assim. A gente já sabe disso há muito tempo, desde quando ele era goleiro do clube. Vamos ver então, na próxima temporada, se Rogério Ceni fica ou não no São Paulo Futebol Clube. Guilherme, agora rapidinho, que a gente já tá com o tempo estouradaço, cara. Vamos falar então de alguns destaques aí desse campeonato. A gente não pode deixar de falar sobre o Galão da Massa, o Atlético Mineiro que conquistou o seu bicampeonato tão sonhado, bicampeonato do Brasileirão, depois de 50 anos, o Atlético voltando a vencer a competição. E cara, rapidamente, dê o seu destaque do Atlético, me fale um pouco dessa campanha atleticana. Uma ótima campanha do Galo, né? Não tem como deixar de dizer, parabéns a todos. Não tem como deixar de parabenizar a todos e destacar o campeonato absurdo do Hulk, absurdo. O grande campeonato do Arana também, um fim ótimo do Keno. Enfim, e parabéns ao Cuca, que consegue mais uma vez tirar um clube da fila como ele tirou, e de uma forma bem complicada, mas que acabou concretizando no bi do Galo. Enfim, parabéns ao Galo nesse grande campeonato. Parabéns com todos os méritos, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. E o Cuca fez um trabalho excelente novamente no comando do Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar que ele foi o técnico responsável por dar a Libertadores ao Atlético Mineiro em 2013. Para mim, na minha opinião, ele é com certeza o maior técnico da história do Galo. E o que chama a atenção, Gui, pra gente terminar aqui o Atlético Mineiro, é que mesmo com tantos personagens importantes e ótimos, de ótima qualidade, Hulk, o Nátio Fernandes, o Arana, que é espetacular, Nathan Silva, Everson, o coletivo do Galo me agrada demais. É um time que tem as suas estrelas, mas o coletivo muitas vezes se sobressai, e eu acho isso muito maravilhoso no futebol. Fazendo uma marca até com 3 times, Fortaleza, Bragantino e América Mineiro. Por que eu juntei esses times? Porque tiveram campanhas muito semelhantes. O Bragantino até chegou a ficar em terceiro lugar,
deu uma caída nessa reta final de campeonato, muito por conta da decisão da Sul-Americana que perdeu para o Atlético Paranaense. O Fortaleza também teve uma quedinha no final, e o América Mineiro se manteve ali, conseguiu a sua vaga inédita para a Libertadores. Quero que você fale um pouco da gestão desses clubes nesse Campeonato Brasileiro. Vai muito ao encontro com o meu destaque, né? São esses clubes que vêm revolucionando o nosso futebol com a boa gestão. A boa gestão vem fazendo muita diferença. É você investir na base, é você investir num projeto de futebol, tanto como comissão como quanto diretoria, né? Então é você investir de uma forma consciente, ao invés de gastar o que você não pode, por exemplo, o que muitos clubes do Brasil fizeram e que estão pagando conta até hoje, inclusive com os rebaixados. Então, enfim, são 3 clubes com ótimas gestões e que com certeza vão continuar no cenário brasileiro nessa forma. E destaca o Ademir também, né? Não tem como deixar o Ademir, o Arthur do Bragantino e do Fortaleza, são ótimos nomes, Pikachu, enfim, Ederson. Ótimo trabalho dessas 3 equipes, parabéns também aos 3 que, digamos que se não levantaram a taça como o Galo levantou, conseguiram um feito tão inédito quanto, né? Com toda certeza. E olha que interessante, o América Mineiro começou o campeonato, fazia uma boa campanha com o comando de Wagner Mancini. Hoje, o América Mineiro está classificado pela primeira vez em sua história para a Libertadores, e Wagner Mancini está pela 6ª vez rebaixado para a Série B com o Grêmio. Grêmio rebaixado depois de um campeonato inteiro praticamente na zona de rebaixamento. O Grêmio é tri-rebaixado, caiu em 91, 2004 e agora em 2021. E aí, Guilherme, o que a gente pode falar do Super Grêmio? O Grêmio não tem muito que a gente vir aqui contar de novidade para vocês. O Grêmio passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, não ia ser agora que o Grêmio ia conseguir se salvar. O Grêmio caiu pelo seu péssimo campeonato, pela sua péssima administração enquanto campeonato. A gente tem no Grêmio o Denis... soberba, viu, Gui? Pela também. soberba quando estava em ascensão com o Felipão, mirando já uma Libertadores. Exatamente, o Felipão dizia em entrevista, ele falava, primeiro a gente precisa sair da zona de rebaixamento. Aí ele teve alguns jogos que oscilou e foi mandado embora. Então, enfim, o Grêmio... eu disse aqui, quando o Grêmio perdeu para o Santos e o Felipão logo depois foi mandado embora, depois de alguns jogos, que o Grêmio estava cumprindo todo o livrinho de regras de time que cai para a Série B. O Grêmio cumpriu todos e até colocou uns a mais aí. A gente tem o Grêmio, um dirigente, o Denis Abraão, não, o vice de futebol, que todo jogo ele deu coletiva, gente. Todo jogo ele apareceu para dar coletiva. Coletivas patéticas. Além de patéticas, mas só de ele ir todo jogo dar entrevista, não tem necessidade. É legal você aparecer para dar a cara para o clube. E o Romildo não ia, né? E o Romildo nada, né? O presidente de fato nunca. Mas você dá coletiva todo jogo, não há necessidade disso. Você coloca mais pressão, mais assuntos absurdas, Gui, pro Grêmio, então em torno do Grêmio, né? Então, enfim, como fez o Cruzeiro em 2019. Sim, o Cruzeiro também mudou de diretoria no meio do campeonato, e também o Perrella, ele dava entrevista todo pós-jogo, como se aumentando o drama. Isso aumenta o drama. Em 2007 foi a mesma coisa. Cumpriu todas as cartilhas. São pré-requisitos básicos para estar na Série B. Para time grande que cai. Série B. E sempre com declarações absurdas. O Denis Abraão chegou a falar numa derrota do Grêmio que o Grêmio estava evoluindo na Série B, assim, na zona de rebaixamento, sabe? Com a torcida depois de ter invadido o campo. Disse que a torcida do Corinthians ia torcer pro Grêmio num jogo contra o próprio Corinthians. Exato. Então, assim, são declarações que o torcedor não se sente bem, se sente incomodado, se sente envergonhado da gestão atual. E com razão, tem que ter vergonha mesmo. Eu não tô falando que o torcedor vai abandonar o Grêmio, não é nada disso. Eu tenho certeza que o Grêmio na próxima, aliás, no campeonato de 2023, estará de volta à Série A.
Acho que ele tem muito mais competência do que Cruzeiro e Vasco, que estão porque não tem tantos problemas financeiros. É totalmente diferente. Situações diferentes da do Grêmio. Então eu tenho certeza que voltará para a Série A rapidamente. Acho que foi sim um ano muito atípico na história gremista, infelizmente, terminando com esse descenso. Mas há de se falar da péssima administração do Grêmio nesse Brasileirão. O próprio Grêmio foi aumentando o seu drama a cada rodada, com problemas extra-campo, demitindo técnico, afastando jogadores, afastando diretor. Enfim, o Grêmio aumentou o próprio drama que já era dramático, né? Ele foi aumentando por problemas dele mesmo. Sim. Ele foi aumentando e coisas banais, né? A gente tá aqui dizendo de coisas banais, enfim. O próprio último caso do Douglas Costa muito bem diz isso. Guilherme, pra gente finalizar então o nosso último episódio sobre o Campeonato Brasileiro dessa temporada, virá mais por aí. A gente já adianto para vocês que no ano que vem estaremos de volta e muito antes do Brasileirão começar. Guilherme Garbini, a seleção do cartão laranja. Fizemos aqui a minha escalação, você fez a sua, vamos rapidamente compará-las? Vamos sim, e vocês deixam nos comentários a de vocês também. Por favor, com certeza, queremos saber a seleção do campeonato de vocês aqui nos comentários do YouTube. Vamos lá, Guilherme, qual é a sua formação? Só pra gente saber aqui. Um 4-4-2 com 2 meias básico. 4-4-2, eu fiz um 4-3-3. Se transforma também no 4-2-3-1 tranquilamente. São jogadores com facilidade em jogar mais de uma posição. Certeza, afinal, estão na seleção, né, Guilherme? Exatamente. Ainda encontramos aqui o técnico e a revelação do campeonato. E o craque, que ninguém precisa dizer que é o Hulk. Pô, contou spoiler, hein, gente? Vamos todos denunciar o perfil do Guilherme no Instagram. Guilherme Garbini, então, vamos 1 a 1? Ou você quer falar seu time primeiro, eu falo o meu? Vamos 1 a 1. Goleiro. João Paulo dos Santos. Everson, do Atlético Mineiro. Lateral direito. Aderlan Bragantino. Por falta de opções, Wagner do Corinthians. O Brasil carece muito de laterais direitos. Necessitamos. Sua zaga. Nathan Silva do Atlético Mineiro e Gustavo Gomes do Palmeiras. Nathan Silva do Atlético Mineiro e Marcelo Benevenuto do Fortaleza. Lateral esquerda, a gente não precisa nem dizer que é o Arana. Guilherme Arana, espetacular. Aliás, não me canso de rasgar seda para o Guilherme Arana. Eu acho ele um jogador incrível. Seus volantes, então? Edenilson e Jair. Edenilson do Inter e Jair do Galo. O meu único volante é o Jair do Atlético Mineiro. Aliás, o Jair fez um grande campeonato. Grande campeonato do Jair. Meus meias, Scarpa e Veiga. Coloquei a dupla do Palmeiras. Eu coloquei um do Palmeiras, Rafael Veiga. Acho que esse está na lista de todos. E Iago Pikachu do Fortaleza. Eu achei que ele fez um campeonato tremendo. O Fortaleza classificando para a Libertadores. Eu acho que ele é um dos principais nomes do time. Meu ponta é o Michael. Concordamos, Michael do Flamengo. E meu atacante o Hulk. Aí eu tenho na outra ponta Arthur do Bragantino, também culminando numa Libertadores. Campeonato excelente, um dos artilheiros do Brasileirão. E, por fim, obviamente, o esmagador Hulk do Atlético Mineiro, que já adiantamos, é o craque do campeonato, sem sombra de dúvidas. E o seu treinador, Guilherme? Voivoda do Fortaleza. Olha só, que surpresa. Para quem escuta o Cartão Laranja, que desde o começo já sabia a resposta disso daí. O meu técnico é o Cuca, afinal... Conquistar o bicampeonato com o Atlético Mineiro não é para qualquer um. Afinal, demorou 50 anos para isso acontecer, né? Mas enfim chegou. Enfim chegou e a torcida atleticana tem todo o orgulho, todo o mérito e toda a razão de comemorar esse título importantíssimo para a história do Galo. E a revelação, Guilherme? Quem? Ademir do América Mineiro. Muito bom. Jogador que foi pro Galo do Cuca. Exatamente. E o América Mineiro também estará na Libertadores do ano que vem. A minha revelação é uma revelação corintiana, João Vitor.
Para mim, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Para mim, depois de Nathan Silva e Marcelo Benevenuto, é o nome da zaga deste campeonato. Eu achei que ele fez um campeonato incrível com o Corinthians, que sofreu muito com problemas na parte defensiva, é verdade, mas ele mostrou uma evolução tamanha, passando muito mais confiança do que o veterano Gil. Então o João Vitor é a escolha da minha revelação deste Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que no ano que vem estarão na Série A Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí. Bom, Guilherme, acho que a gente já falou muita coisa sobre esse Campeonato Brasileiro, afinal cobrimos aqui desde a primeira rodada quase todos os finais de semana, né, de campeonato, salvo este último que decidimos fazer uma coisa mais especial, cobrindo aqui a última rodada. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, agradeço demais vocês, ao apoio que vocês nos deram em cada comentário, em cada curtida, a cada incentivo, a cada melhora que vocês nos propuseram, e fico muito grato, é muito gratificante realmente esse apoio de vocês. A gente trabalha para isso, né? A gente teve essa ideia de podcast no começo, a gente nem sabia muito bem se ia dar certo ou não, e vou te falar, é muito gratificante, né, Guilherme, a gente vê os números a cada episódio, mesmo que sejam às vezes até poucos, mas os poucos que nós temos, o pouco que nós temos é muito valorizado por nós. Podem ter certeza disso, cada um de vocês que interagem aqui conosco são muito importantes para nós, é por isso que nós continuamos fazendo esse trabalho. Guilherme, quer dar suas considerações finais? Só agradecer o apoio de todos e não se esqueçam de continuar compartilhando o nosso trabalho, porque não para por aqui não. Temporada que vem tem muito mais. Com certeza, muito mais. Nos aguardem, hein? Teremos muitas novidades. Por último, quero agradecer também a quem fez parte do Cartão Laranja, mas hoje não está mais conosco. A gente pode falar aqui da Júlia Campos, que começou o projeto conosco. A Vitória esteve com a gente durante quase o Brasileirão inteiro. Ela desintegrou aqui o nosso projeto nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Somos muito gratos ao esforço dela, ao trabalho que ela fez conosco. Então fica aí o nosso muito obrigado a vocês também, meninas. Bom, gente, nos siga na rede social, Instagram, Facebook, Twitter, temos YouTube, se inscreva lá, ative o sininho. Agora vai demorar um pouquinho pra ter vídeo, mas terá vídeo amanhã, especial da Copa do Brasil. Tá muito legal esse episódio, você não pode perder.